Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Jó, capítulo de número 3, que na nova versão Almeida atualizada diz assim: Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que disse: Foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele e que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-no aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu os meus olhos do sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse, seios para que me amasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como um aborto oculto eu não existiria, como criança que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Por que o miserável continua vivendo? Por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos diante de Ti ao iniciar de mais um dia e o fazemos com muita alegria no coração, com muita gratidão, com muita devoção ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que Tu és o soberano de todas as coisas, da terra, de todo o universo, reconhecendo que o Senhor reina e governa e que todas as coisas estão debaixo da Tua mão poderosa, reconhecendo que o Senhor é a autoridade máxima sobre todas as coisas, em especial sobre as nossas vidas. Verdade é, Senhor, que muitas vezes, a semelhança de Jó, nós nos encontramos aflitos, angustiados e talvez desejássemos não ter nascido para não sofrer tanto. Jó faz esse desabafo num momento de muita angústia, de muita dor. E do ponto de vista humano, poderíamos pensar quem não faria pelo menos esse mesmo desabafo. Mas Jó se manteve íntegro e reto ao Senhor, em meio a todas esses dissabores, essas catástrofes, esse sofrimento, essas dores, dores da perda, dores da distância dos entes queridos, dores da falência física, emocional, da falência da sua saúde, do angústia e desespero de tanto sofrimento. Mas ele continuou na presença do Senhor.
Apesar das suas limitações, ele se manteve firme e inabalável na presença do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a confiarmos plenamente no Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos homem íntegro, reto, que anda nos teus caminhos como Jó, independente das circunstâncias. Vivemos já há alguns séculos, e principalmente nos últimos, buscamos exacerbadamente o bem-estar. O que mais se ouve, eu tenho direito de ser feliz. Eu não quero isso, eu gosto é disso. Eu, eu escolho isso. E ainda usamos de artifícios e de falas aparentemente até bonitas, como eu tenho o direito, eu tenho direito de escolha, eu tenho um livre-arbítrio, eu sou, eu quero, eu preciso, eu mereço, eu tenho esse direito. Quando, na verdade, aos olhos da tua palavra, meu direito é não ter direito algum, como diz aquele cântico, mas de louvar, bendizer ao Senhor e me render aos teus pés. Senhor, ensina-nos a sermos crentes de verdade. Ensina-nos a sermos parecidos com Cristo. Ensina-nos a vivermos uma vida de devoção diária ao Senhor, de oração, de jejum, de leitura bíblica, de estudo da tua palavra, de comunhão constante com o teu povo, com a tua igreja. Vivemos um tempo em que uma doutrina do diabo invadiu as nossas igrejas, invadiu muitas vezes as nossas mentes, que é a doutrina dos desigrejados, da não necessidade de ter uma vida regular, constante e ativa na tua igreja, de que podemos servir a Deus do nosso jeito, à nossa maneira, afastado da igreja, sem grandes compromissos com o povo de Deus, com a igreja de Deus. E muitas vezes usamos de artifícios e de justificativas até mesmo bíblicas, distorcidas, é verdade, para nos convencermos dessa verdade diabólica. Assim como outros têm tentado nos convencer que a Bíblia não é a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as escamas dos nossos olhos e das nossas mentes caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que possamos compreender a verdade da tua palavra, que o cristão é aquele que vive a vida de Cristo no corpo de Cristo, na igreja de Deus. E não tem como estar ligado na igreja invisível se eu não estou ligado e ativo na igreja visível. Abre o nosso entendimento. Tira de nós toda distorção. Que a tua palavra encontre lugar em nossa mente, em nosso coração. Que possamos fazer como o salmista diz no Salmo 1. O meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito dia e noite. Que possamos ter prazer no Senhor, prazer na tua palavra, prazer nos teus desígnios, prazer na tua lei, prazer nos teus estatutos, prazer no meio do teu povo, na comunhão dos irmãos, prazer na obediência, na fidelidade, prazer no serviço na tua casa, na tua igreja, que possamos, Senhor, voltar aos marcos antigos e voltar à simplicidade do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, tira de nós todo o egoísmo, toda a ganância, todo o desejo de ter, de possuir, de aparentar, que tem nos levado a nos afastarmos do Senhor. Corremos dia e noite atrás do vil metal, atrás de conforto, atrás de recursos, atrás de dinheiro, e mesmo assim tentamos nos convencer que não estamos deixando o Senhor. Mas na verdade estamos, porque só temos buscado satisfazer o trabalho, satisfazer os prazeres, adquirir bens, riquezas e conforto. E temos nos esquecido de buscar ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, que foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nos é necessário, o Senhor nos dará.
Clamo ainda ao Senhor neste dia, que o Senhor supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades e nos faça satisfeitos em Cristo, fiéis e obedientes ao Senhor. Visita os nossos lares, visita as nossas casas, trazendo restauração, trazendo perdão, trazendo cura, trazendo conversão e compromisso com o Senhor. Cura os enfermos, restaura a saúde daqueles que estão debilitados. Cura, Senhor, a alma daqueles que estão feridos na alma, estão angustiados, aflitos, perturbados, cheios de transtornos. Que o Senhor opere o milagre da paz, da tranquilidade, do equilíbrio emocional, o milagre da cura da alma, cura das memórias, cura das emoções, e conduze-os a uma vida de devoção diária, de oração, de convivência com o corpo de Cristo, de comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita a tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, restaura a tua igreja. Faz isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.